Refresque a memória com Leandro e Amin e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória. Com disciplina. Olá, amigos Central 3. Eu sou o Leandro e Amin trago mais um time de botão para a coleção do Estrelão dos nossos estúdios da Central 3 aqui. Um estrelão onde a gente joga o nosso futebolzinho de botão aqui e, modéstia à parte, eu sempre venço. E acredito que não seja por méritos meus, mas por deméritos de meus adversários. São todos muito ruins de futebol de botão por aqui. Mas o time que a gente vai homenagear hoje, acho que seria páreo duro. O pessoal lá, aquele time, aqueles 11 que marcaram história no ABC Paulista, tem cara, é um 11 com cara de boleiro mesmo, um time muito interessante, que surpreendeu o Brasil inteiro, mas não foi exatamente um golpe de sorte, um golpe de mágica, nem um golpe do acaso. Foi um time trabalhado com algum tempo de antecedência. Eu estou falando do São Caetano, que quase foi campeão brasileiro em 2000, também quase foi em 2001, e marcou, teve com o seu carisma, com a sua camisa, que ficou conhecido como o azulão, né? Um time que marcou e ganhou a simpatia de todo o país. Na linha telefônica para falar comigo está ninguém menos do que o Ademar, o atacante, o centroavante daquele time. Você tá bom, Ademar? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. E infelizmente nós não conseguimos nenhum título brasileiro, só o Paulista de 2004, né? Mas chegamos em 2 finais de brasileiro e uma final de Libertadores, né? Pois é, e antes disso, né, Ademar, você já estava no time em 99, teve outra chance que por pouco, uma chance de acesso que por pouco não aconteceu, não foi? Em 99 nós perdemos o acesso para o Santa Cruz. Exatamente. De Recife, no Anacleto Campanella, jogávamos pelo empate e perdemos de 1-0, acho que a partida, em pleno Anacleto Campanella e deixar, apesar que depois em 2000 virou uma bagunça a Copa João Avelange, né? Entrou todo mundo, entrou o Fluminense, entrou o Bahia, foi uma várzea. Pois é importante a gente situar isso, né? O campeonato de 99 ficou com um monte de asterisco, algumas coisas mal explicadas, aquele caso do Sandro Hiroshi, perde ponto, tira ponto, time grande se beneficia, time pequeno acaba caindo. E para resolver tudo e agradar todo mundo, no ano seguinte montou-se a Copa João Avelange, onde dava a chance de times da segunda e da terceira divisão serem campeões também. Na segunda fase tinha um regulamento onde classificavam, se eu não me engano, 12 do que era a primeira divisão, mais 4 do que era a segunda, ou 3 do que era a segunda e 1 do que era a terceira, alguma coisa mais ou menos assim. E o São Caetano não estava na elite a princípio, mas conseguiu chegar no mata-mata, chegar na fase decisiva. E chegou na final. Agora, o Ademar, eu vou pôr o time aqui na mesa e você me fala um pouquinho como é que ele funcionava, como é que esse time, como era a engrenagem desse time, né? Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Serginho, César, Claudecir, Adãozinho, Esquerdinha e Wagner, Ailton e Ademar. Era isso mesmo? Na realidade invertia só Ademar, Ailton e Wagner, né? O Ailton era o meia e o Wagner era o atacante comigo, né? E o Ailton, um excelente jogador que fazia essa função chegando junto ao ataque, mas um time que foi montado com um tempo de antecedência, né? O time foi montado, a base começou na realidade em dezembro de 96, foi trazendo o Daniel, trazendo o Dininho, que também não estava nesse elenco aí, mas o Serginho, o Silvio Luiz, o Claudecir, jogadores que chegaram em 97, e foram praticamente 4 anos que nós jogamos junto, tínhamos um conjunto muito forte, e tinha algumas curiosidades que hoje no futebol, eu não vejo, mas a gente tinha isso no São Caetano. Como quais, por exemplo? Assim, nós tínhamos uma situação que o Adãozinho, que era o volante,
se eu e o Wagner voltássemos atrás da linha do meio de campo para marcar, ele falava pro Jair Pisserni para tirar a gente porque a gente estava cansado. Ele falava que a hora que ele estava com a bola no pé, ele queria que os atacantes dessem opção para o lançamento para ele, porque não adiantava voltar a marcar o zagueiro lá e não ter perna para chegar no ataque. Faz sentido. E também um detalhe interessante, que o próprio Jair Pisserni, na metade para o final, uns 15 minutos finais do segundo tempo, como a gente tinha o Serginho e o Daniel e às vezes o Dininho que seguravam a bronca lá atrás, a gente pegava uma linha 1, que seria a marcação em cima, e jogava mano a mano. Só que o time adversário não percebia que a nossa zaga estava mano a mano. Então eles achavam que sempre estava sobrando um jogador de São Caetano, porque geralmente o time quer ter uma sobra. E nós não tínhamos essa sobra, nós tínhamos um jogador a mais no meio campo, nesses 15 minutos finais, até o treinador adversário entrar na cabeça dele que não tá sem sobra, a gente ia lá e geralmente quando o jogo estava difícil, fora de casa, a gente conseguia as vitórias. Arriscava, né? Arriscava, como diz, desculpa a expressão, tem que ter culhão no futebol para arriscar um negócio desse, né? É claro, e era um time de muita figura, né, Ademar? Eu nem vou falar de você porque você não conta, mas o próprio Adãozinho, o Claudecir, tão grandão, quietão, né, o Silvio Luiz também parecido, o Esquerdinho era uma figuraça, o César com uma história de vida muito maluca. Eu acredito que o ambiente naquele time devia ser muito bom, né, de vestiário e tudo mais. Não, era fantástico. O nosso treino geralmente começava em torno de 15h30, né, e os jogadores chegavam às 14 horas no vestiário, subia com 1 hora de antecedência para o gramado, para ficar escutando histórias pitorescas um do outro, que passaram por, geralmente, times bem pequenos, Série C, Série D, Campeonato Paulista da B, A3, A2, então cada um tinha uma história um dia para ir para lá, pro campo e contar, e aquilo ali fez com que o grupo se unisse, né? Pela história de cada um, acho que poucos ali tiveram, vamos supor, uma carreira brilhante ou só em time de primeira divisão, então aquilo ali que mexeu com o brio e cada um se doava um pouquinho pelo outro, não aquela sacanagem no futebol, fulano ganha 200, eu ganho 50, não vou correr para ele. Não, lá nós tínhamos um salário médio, alguns ganhavam mais, alguns menos, mas se eu pudesse dar um carrinho pelo meu amigo, eu daria. Então a gente usava disso aí, se doava e às vezes você não estava bem tecnicamente, mas fisicamente você ajudava seus companheiros. O Jair Pisserni participava da resenha? Participava, contava umas histórias malucas lá também, viveu muito no meio do futebol. Mentiroso ele ou não? Não é pescador. Eu falava, né, mas a gente não tinha prova, não tinha vídeo, não tinha nada, né? Tinha que ouvir, né? Mas uma pessoa fantástica, ajudou muito no grupo, um excelente homem, um cara de família que ajudou na história de São Caetano e ficou marcado, né? Mas infelizmente hoje a situação já não é mais a mesma de 10, 12 anos atrás, né? Infelizmente não. O Jair Pisserni era um treinador à moda antiga, em plenos anos 2000, né, no começo do novo século. Era muito divertido também ver o comportamento do Jair. Eu queria saber se ele ou vocês mesmos, quando conversavam no começo da João Avelange, acreditavam na possibilidade de chegar longe, como vocês chegaram. Ele sempre passou otimismo para o grupo, né? Mas nós, acho que todos, sinceramente, nós não tínhamos noção da dimensão que a gente poderia atingir. Quando a gente jogou a primeira partida no mata-mata com o Fluminense e nós empatamos no Parque Antártica, então automaticamente seria a volta para o Rio, um empate ou uma derrota lá no Rio e voltava a ser São Caetano normal, a continuar a nossa vida, mas aquela vitória lá deu um ar de super otimismo, de confiança para o grupo, e aí o pessoal começou a se fechar, começou a ver que camisa não ganha jogo, torcida não ganha jogo, e nós éramos um exemplo clássico disso, a Bengala Azul, coitadinha, aí acompanhava a gente em todos os cantos.
A única torcida que, em vez de crescer, diminui, né? Então, nós começamos a ver a importância daquele campeonato na carreira de cada um ali. E se você pegar os jogadores que passaram naquela época, a grande maioria foi negociado para times bem melhores. Para situar o nosso ouvinte, essa vitória no Maracanã, lotado, contra o Fluminense, que tinha o Roger como grande estrela, foi com um gol de falta deste homem que está falando com a gente, do Ademar, mas do meio da rua, uma pedrada que entrou na gaveta, não tinha goleiro que pegasse aquela bola. Ademar, o que deu na cabeça? Como é que você treinava a falta tão forte? E quero saber, principalmente, se esse foi o grande gol da tua carreira. Não, realmente foi um gol importantíssimo na minha carreira, mas existe uma série de situações daquele gol lá que ficam marcadas para sempre. Eu já tinha chutado 2 bolas lá na geral lá do Maracanã. A gente estava já no fim, quase acho que uns 30 minutos, acho, do segundo tempo, e saiu aquela falta, quase 40 metros, eu acho, 40 e poucos metros, e eu gritei com o Daniel para ele descer para a área, que eu ia alçar a bola na área, porque estava quente e eu já tinha chutado 2 na arquibancada. Eu falei, não vou chutar mais uma, né? Então vai para a área que eu vou alçar. E ele falou, não, pode chutar, nem que você chuta lá na arquibancada, dá tempo de respirar, a gente tá cansado. Isso é um diálogo dentro do jogo. E quando eu coloquei a bola, eu falei, já que eu chutei 2 para cima, eu vou colocar dentro de algum buraquinho aqui do Maracanã, né? E o Maracanã naquela época tinha muita areia. E não é perfeito do jeito que a gente vê na televisão, não. Tem buraquinho, sim. E aí eu coloquei ela num buraco lá e chutei. Falar pra você que eu fui acertar ali, mentira, é óbvio. Não fui acertar o gol, coloquei toda a força, mas o vídeo mostra a curva que a bola fez e o goleiro tentou achar a bola e não conseguiu, e até eu tive recentemente na TV com o Renato Augusto, e ele era gandula naquele jogo. Ele me disse que estava bem na direção da bola e pensou com ele mesmo, né? Pô, o que esse maluco vai fazer daí com a bola, né? E a bola entrou lá e ali foi foi um marco, acho que para a história de São Caetano, o antes e depois daquele gol. Eu não tenho dúvidas disso. Foi uma pintura, e depois daquela vitória, o Brasil começou a olhar diferente, né? As pessoas começaram, opa, peraí, esse São Caetano aí tem alguma coisa diferente, esse jogador, esse atacante que fez esse gol de falta tem alguma coisa diferente. E na fase seguinte era um duelo paulista, né? Um duelo contra o Palmeiras, em que o São Caetano tinha um problema, que o São Caetano já tinha jogado contra o Fluminense no Parque Antártica, então estava com problema de mando de jogo, e acaba sendo, entre aspas, prejudicado por isso, por ter que fazer o jogo no campo do adversário. E você me corrige se eu estiver errado, mas foi quando surgiu, se na fase anterior quem se consagrou foi o Ademar, nas quartas de final quem se consagrou foi o César, lateral esquerdo, que apareceu muito bem nas 2 partidas. Correto? Correto, o César, e o César bateu o pênalti e teve aquele lance polêmico lá, o pênalti contra o Palmeiras, né, que não me lembro, acho que o Wagner, com o Wagner lateral esquerdo do Palmeiras, ou com o Fernando, a bola acho que próximo da linha e caiu dentro. O São Caetano perdendo de 2-0 naquele jogo, tinha sido expulso na primeira partida, nós tínhamos ganhando o Palmeiras de 4-3 a primeira, e aí a segunda o São Caetano perdia 2-0, o Serginho fez o gol de cabeça no final do primeiro tempo, 2-1, e aí teve esse pênalti que o César bateu, empatou e a gente passou. E o César foi no primeira partida ele tinha feito um gol também, foi destaque nessa fase realmente. O César tem uma história de vida muito interessante, uma história muito sofrida, né, com passagens, inclusive em detenção, né, em cadeia. Eu queria que você falasse um pouquinho quem era o César pro elenco, como é que ele era, que tipo de pessoa era o César. O César, quando eu cheguei no São Caetano em dezembro de 96, ele estava chegando lá também, mas o César chegou fazendo teste,
que veio, acho que com o Minuca, que estava na época lá no São Caetano, que faleceu, que jogou no Palmeiras, e era o Fedato, que era o treinador, né? Então o Minuca trabalhava junto com o Fedato, também falecido do Palmeiras, e o Luiz Pereira, que era auxiliar. E o César chegou para fazer teste, começou uma correria ali, ninguém sabia do histórico também dele, né? Da situação de vida dele. E aí ele acertou o contrato em 97, estava bem. Daí que o que aconteceu da prisão dele depois disso, né? Aí o São Caetano deu toda a assistência para ele, para a família dele, e ele saía para os jogos e para os treinos, mas tinha que voltar, dormir na casa de detenção. E isso acho que para ele fortaleceu mais ainda a situação de querer vencer no futebol, que era a maneira dele poder sair daquela situação. E ele realmente foi extraordinário. Depois teve na seleção brasileira, teve no Corinthians, teve na Lazio, na Inter também de Milão, campeão. E se eu não me engano, parece que ele é treinador da base ou da Lazio ou da Inter hoje. Ele continua lá na Lazio, impressionante. Bom, passou, né? O jogo foi 2-2 com o Palmeiras, o São Caetano tirou o Palmeiras da competição. Isso já porque já tinha tirado Fortaleza, Avaí já tinha tirado o Náutico, né? Pela fase do módulo amarelo, depois de uma primeira fase longa e tudo mais. E ter passado para a fase final junto com o Paraná Clube. Chegou na semifinal, o São Caetano teve que enfrentar o Grêmio do Ronaldinho Gaúcho. Né? Tinha acabado de aparecer para o futebol, estava arrebentando, e teve que decidir lá no Olímpico. Conta pra gente, Ademar, como é que foi mais essa guerra, dessa vez no Rio Grande do Sul? Então, na primeira partida no Parque Antártica, eu sou o único centroavante, se você pegar no Campeonato Brasileiro, o centroavante asterisco, né? Porque eu fiz 22 gols, aí dizem que não vale os gols do módulo amarelo, e aí eu questionei, né, se eu soubesse quanto é difícil você fazer um gol lá na Curuzu contra o Paysandu, é muito mais fácil você fazer no Maracanã contra um Flamengo, um Fluminense, do que você fazer lá no Paysandu, na Curuzu. Então até hoje o meu nome está lá em asterisco, né? Eu sou o centroavante asterisco do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, contra o Grêmio teve uma situação interessante, que acho que a imprensa divulgou, que perguntaram para o Darley se ele me conhecia, e ele disse que não, que nunca ouviu falar e tal, né? E eu nunca fui de bater pênalti. E o Serginho fez uma bela jogada contra o Marinho no primeiro jogo, e tocou na caneta dele e sofreu o pênalti. Aí eu fiquei, não com raiva, mas eu fiquei assim, querendo mostrar realmente que a gente não pode menosprezar ninguém na vida, e muito menos no futebol. Aí eu fui, bati o pênalti, fiz o primeiro, depois fiz o segundo. Eu me lembro que na segunda-feira, quando eu abri um jornal de esportes, tinha uma foto bem grande minha comemorando um gol e dizendo assim: muito prazer, meu nome é Ademar Darley. Muito bem. E eu achei legal que quando a gente foi para o Sul, aí mudou-se o discurso, né? Não, eu já o conheço e tal. E hoje eu vejo que o que acontece no futebol, as equipes hoje consideradas pequenas, não tem mais favoritismo. E na época ficou-se um favoritismo muito grande do Grêmio. Para passar para a final, com certeza vai ser uma equipe de nome, de grande porte. E naquele primeiro jogo lá, a gente conseguiu uma vantagem de 3-2, e o Ronaldinho Gaúcho fez os 2 gols do Grêmio, estava voando baixo realmente, e aí nós fomos para o Sul com obrigação só do empate. E o Serginho, o Zinho bateu uma bola, deu no peito do Serginho, fez contra, aí a gente precisava do empate para sair com a classificação. Aí o Marinho foi numa jogada indo bem no cantinho, na frente do Godoy. Até hoje muita gente fala em polêmica e tal, mas o Marinho tocou a perna e depois tocou a bola, e aí o Godoy estava a 3 metros do lance e deu o pênalti. A César foi, bateu, depois eu fiz o segundo, numa jogada de contra-ataque, de esquerdinho com o Claudecir, e o terceiro daí o César de novo de pênalti conseguiu fechar o caixão lá no Sul. E aí nós viemos para
épica final, né? Épica e polêmica final. Inclusive era o último ano da carreira do Godoy, e eu sou desses que acha que ele acertou na marcação do pênalti nessa semifinal, estava tudo certo. E quando chegar o São Caetano na final contra o Vasco, aquele Vasco cheio de nomes, cheio de estrela, né? Time do Vasco, né? Um Vasco que no começo do ano tinha perdido dentro de casa o Mundial de Clubes para o Corinthians, né? Ou seja, um time que estava pressionado, que a torcida estava exigindo muita coisa, time que tinha o Romário e tudo mais, Romário, Pedrinho, Viola, Juninho Pernambucano, Odivan, Jorginho, Euler, treinador, Euler, o Elton no gol, o Elton goleiro, era timaço. Era realmente um timaço e era o favorito contra o time que ninguém mais podia duvidar. Então era um duelo muito interessante. A primeira partida deixou bem claro o quanto o São Caetano tinha sido aderido pelas pessoas da cidade de São Paulo, porque o Parque Antártica lotou, né? E, esse jogo terminou 1-1, né? Nós fizemos um baita jogo na primeira partida, bola na trave, pressão no Vasco, o Elton pegando tudo, e o César que fez o gol da final. E o Vasco se defendeu o tempo todo e uma bola lá. Cara, quando tem estrela é difícil, né? Eu falo que ali dentro daquela área ali, eu ainda não vi igual o Romário para fazer gol. Pô, a bola batendo em todo mundo. Se você pegar o VT, aí sobra para ele bate, passa no meio da caneta, acho que do Daniel, passa do lado da perna do Serginho, vai morrer do outro lado lá. Não tem jeito, ele faz mesmo e a gente pecou, não fizemos os gols e saímos com 1-1. E fomos para a final lá em São Januário, né? Que eu não entendi, porque nós não podíamos jogar no Parque Antártica que não tinha capacidade, no Anacleto que não tinha, mas o Vasco podia jogar em São Januário que tinha. Pois é. Você sabe por quê, né, Ademar? A gente sabe, né? Extra-campo. Pois é. E aconteceu aquela fatalidade. Ainda bem que não morreu ninguém, mas muita gente se feriu. E isso já é suficiente para que a gente não tenha um jogo de futebol num cenário desse. Depois daquilo, teve muita gente que falou que o campeonato tinha que acabar, que interpretou o regulamento como favorável ao São Caetano, num caso daquele, mas eu queria que você puxasse da memória, Ademar, um elenco tão alegre, tão festivo, tão para cima como aquele do São Caetano, como que ele reagiu àquelas cenas, né? Como que foi o vestiário depois de ver um cenário de quase morte ali? Antes, pra gente chegar lá já no estádio, os torcedores do Vasco quase viraram o ônibus, né? Porque na entrada lá não tinha como, tava lotado de torcedor, o ônibus passando, e o pessoal empurrando e virando o ônibus, aí enfim a gente entrou. Quando a gente entrou, ficamos no vestiário de São Januário ali, relativamente pequeno, trancaram a porta quando entrou o último jogador, ou o diretor, não sei quem que era, e não abriram a porta da frente pro campo. Então nós tivemos que aquecer no vestiário, trocar todo mundo no vestiário, um pessoal trocava, o outro ficava em pé do lado, e depois para aquecer a mesma coisa. E só nos liberaram, acho que 5:45 para subir, porque era o horário do jogo, daí abriram a porta que dava acesso para o estádio, aí a gente pôde aquecer um pouquinho lá no campo, mas já começou ali uma certa pressão e quando a gente viu aquilo, claro que nos deu mais motivação e mais gana de vencer. E o jogo estava bom, eu tinha acertado acho que 2 bolas, uma na trave, uma na travessão, o Elton tinha pego. E aí aconteceu que o Romário sentiu e pediu para sair. E se eu não me engano, foi nessa hora que o Romário passou na frente da torcida, que eu acho que foram manifestar contra ele, num tiro de meta que o Elton foi bater, e aí veio aquele dominó humano para baixo lá, com muita gente. A cena que ficou na minha memória foi a do pai que saiu com uma garotinha no braço, e eu acho que a lança tinha perfurado as costas dela e estava jorrando sangue, e depois a gente olhou no canto e viu Eurico Miranda enxutando as pessoas para continuar a partida, querendo colocar fita amarela para isolar aquela área lá e continuar o jogo, mas não tinha mais condições aquele dia.
Deve ter sido realmente uma experiência que quem estava vendo na TV já tinha ficado impressionado, para quem estava dentro de campo, para quem está lá para jogar bola, né, para fazer alguma coisa tão alegre, tão feliz. De modo que isso já era quase Réveillon, foi dia 27 de dezembro, foi um ano tumultuado que acabou com as férias do Ademar. Você praticamente não pôde ir para a sua cidade, você não pôde ir para o seu interior para curtir as suas férias, né? Você chegou em cima do Réveillon. E a final foi dia 18 de janeiro, foi remarcada para o dia 18 de janeiro já do ano de 2001, aí no Maracanã. Só que aí, né, Ademar, já era outro momento, né? Outra situação. Nós não treinamos, o Vasco continuou treinando, acho que deu 1-2 dias só de férias para o pessoal, e nós ficamos de férias porque não tinha uma definição de data, nada. E nós retornamos assim, acho que 5 ou 7 dias antes do jogo, mas eu já tinha ido para a Alemanha, já tinha feito os exames médicos, tudo, retornei, acho que no sexta ou no sábado, o jogo foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Outros jogadores já estavam negociando novos contratos com outros clubes, principalmente sem preparo físico, né? E pegamos um verão brasileiro, Rio de Janeiro, 4 horas da tarde. Nós tentamos, né? Aquele dia ainda de todas as formas, mas o Vasco jogou muito bem e fez 3-1. Mas fica aquele gostinho de... Eu queria ter ganho na primeira partida em São Januário. Aí existiu a possibilidade de ter acabado o campeonato e dar o título ao São Caetano. Mas nós, com hombridade, fomos pro jogo na terceira partida, que a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, né? Muita gente especula-se em relação à vaga na primeira divisão no ano seguinte, vaga na Libertadores. Então nós, como funcionários do clube, temos que acatar, não podemos fazer nada. E fomos jogando, perdemos a final. Mas o time, se você colocar o clube e os jogadores, é claro que o elenco do Vasco era já bem consagrado, mas nós jogamos de igual para igual e fizemos um belo campeonato e graças a Deus todos que por ali passaram ficaram lembrados na história de São Caetano. Sem dúvida que ficaram. O time seguiu em 2001, parou nas oitavas de final da Libertadores da América, perdeu inclusive pro Palmeiras, que se vingou do ano anterior, chegou à final do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Atlético Paranaense, e voltou a chegar a uma final, só que dessa vez a final da Libertadores, em 2002, já no fim do que era o trabalho do Jair Pisserni, perdendo para o Olímpia do Paraguai dentro do Pacaembu. Um time que tinha por características, além desse carisma todo de muitos jogadores, um sentido de religiosidade muito forte, né? Pelo menos pelo que a gente via na televisão. Estou falando besteira, Ademar? Não, estou falando certo, porque nós tínhamos um comprometimento ali dentro de campo e a grande maioria, ainda na época, não sei hoje, né? Eram atletas de Cristo e não jogavam a Bíblia em cima do armário, não. O pessoal praticava aquilo que realmente eles demonstravam dentro de campo. Perfeito. E esse time passou por outros momentos aí, mesmo depois de desmanchado, os jogadores foram seguir suas vidas, o César fez sucesso na Itália, jogadores como o Serginho, infelizmente, tiveram um desfecho trágico, né? Morrendo dentro do campo de futebol. E o time ficou na memória, ficou gravado. Eu queria saber, Ademar, para a gente fechar aqui, se você recebeu proposta de algum outro time, de algum time grande naquela época, e como foi para você tomar as decisões depois daquele boom, depois de explodir junto com o São Caetano, tomar os rumos da sua carreira. Como é que foi esse momento para você? Lógico que já antes da final já existia muita especulação em cima de vários jogadores, da minha parte também e de outros. A gente ficava vislumbrando toda aquela situação, porque, poxa, a gente terminava o ano na época, claro que alguns não, mas a grande maioria dos jogadores terminava o ano e entrava em contato com o pessoal que a gente conhecia, empresário, treinadores, para ver se a gente conseguia um contrato no próximo ano. E
E aquele ano foi diferente, né? A procura foi enorme, você tinha um leque de opções. No meu caso também, eu tinha muitas opções nacionais, internacionais, e eu optei por ir para a Alemanha, achei que fiz a escolha correta. Fiquei quase 2 anos lá e para mim foi ótimo. Outros jogadores também foram para os clubes e conseguiram dar sequência na carreira, chegaram à seleção brasileira, mas foi uma mudança radical de final de ano, né? Você sair daquela de acabar o ano e ter que correr atrás, e depois as pessoas correrem atrás, você ter a opção de negociação. Isso foi muito bom, e isso é muito gratificante para você, ser reconhecido pelo trabalho que você fez ali dentro do campo, e não dependendo somente, eu até costumo dizer, de empresário, porque o empresário do jogador é ele próprio, ele que tem que demonstrar lá dentro do campo o que ele pode fazer. Então, as pessoas vão ver, vão olhar, mas não existe empresário que coloca jogador que não tenha um mínimo de qualidade. Eu concordo com você, Ademar, e agradeço pelo papo aqui. Pra gente fechar, você ficou perto de algum time brasileiro? Fiquei muito perto de um time brasileiro, estava acertado verbalmente e salário, e aí que pegou foi o valor da venda, né? Que o clube brasileiro queria pagar o valor em reais, e o clube alemão pagou os valores em dólares, né? Entendi. A diferença foi pouca, que na época o dólar estava quase 4 por 1. E você não vai dar esse furo de reportagem pra gente? Que time era esse? Esse time era o São Paulo. Era o São Paulo? Era o São Paulo, Aí. não tem que esconder, era o São Paulo. Eu tinha acertado já, acho que na época quem era o diretor de futebol de São Paulo era o senhor José Dias, parece. E a gente tinha acertado através do Ailton, que tinha jogado no São Paulo, ele passou os contatos, e da minha parte estava tudo certo. Eu estava maluco para jogar, é óbvio, né? No São Paulo. Sim. E poder estar jogando num grande clube brasileiro. Aí, só que aí não tinha acertado entre os clubes, né? E quando apareceu, tinha aparecido acho que ainda as outras propostas do Monterrey do México, do Al Nassr da Arábia. E aí quando apareceu a do Stuttgart, pelo valor que o clube aceitou, aí ficou só a minha parte. Daí foi mais tranquilo, mas eu acho que eu gostaria de ter jogado, mas não me arrependo da decisão que eu tomei, não. Futebol americano, foi verdade ou aquilo era palhaçada? Foi verdade, eu fiz o teste aqui em São Paulo, numa universidade, e eles até gostaram, mas uma série de burocracia, que você tem que ir pra lá, tem que ser draftado, tem que ficar 3 meses treinando numa universidade. Eu falei, com 30 e poucos anos eu tava, falei, vou sair de Porto Feliz, quietinho da minha casa, para ir pegar furacão lá do lado de Miami. É verdade, é um caso a se pensar. Para quem não sabe, o Ademar batia tão forte, tão bem na bola, que chegou a ser cogitado para ser kicker da NFL, futebol americano, praticado lá nos Estados Unidos. E um pouco tempo depois disso, acredito que em 2005, 2006, eu estive em Porto Ferreira, fui assistir um jogo da Copa São Paulo de Juniores. Feliz. Porto Feliz, desculpa o ato falho, o Ademar. Fui lá assistir um jogo, inclusive, do Figueirense contra o Desportivo Brasil, acho que foi isso. E encontrei você lá, do mesmo jeito que você está falando aqui, dando risada com os amigos, até com quem não te conhecia, porque você estava na arquibancada ali, o pessoal batia nas tuas costas, falava alguma coisa, você conversava com todo mundo. Eu acho que essa é a grande imagem que fica do jogador gente boa que você é, o jogador que não tem nenhum inimigo aí no mundo da bola. E a gente agradece por você dar esse tempo seu para falar aqui com a gente. É um grande prazer, me honra muito falar contigo, Ademar. Eu que agradeço, e a nossa vida é tão curta, é tão rápida, principalmente no meio do futebol, né, que não tem como você ter uma pessoa dentro do futebol e ter outra pessoa fora. Então, nós temos que ser transparentes. Olha, hoje eu já tenho quase 42 anos, eu acho que eu não vou passar de 120, então temos que aproveitar bem a nossa vida. Eu também acho que você não vai passar dos 120, Ademar, mas não Não fala isso não, que a medicina inventa alguma coisa, você vai ter que me aguentar até lá.
Se você me emprestar um pouquinho, a gente faz um programa. Você com 120, eu com 99, tá tudo certo. Então, beleza. Um grande abraço, Ademar. Um abraço. O programa Meu Time de Botão volta em 2 semanas. Eu sou Leandro Amin, estarei aqui. O programa fica disponível em central3.com.br sempre que você quiser ouvir. O São Caetano segue não tão forte, não tão firme, mas continua aí e a sua camisa precisa ser respeitada, porque jogadores como esse de 2000 fizeram a história com ela. Um grande abraço e até a próxima. São Caetano, vamos pra vitória. Nosso objetivo é só o gol. Aqui pra sempre, fique na memória. Mostre ao povo que é futebol. São Caetano, brilha sua luz, se perpetuará na imensidão. Honre a cidade que te batizou, ostenta ao alto o seu pendão. No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história.